Bom pessoal, aqui do canal Diego Som. Hoje o nosso bate-papo aqui no canal vai ser a respeito de divisor de frequência, né? Cortes de frequência, crossover. O que é divisor de frequências? O que é um crossover? O que é um ajuste ali na frequência do som? Primeiramente, para a gente começar a falar sobre esse assunto, nós precisamos entender realmente o que é, né? Como atua um crossover, como funciona um divisor de frequências. Bom, eu, por exemplo, não conhecia esse mecanismo, né? Antes de trabalhar com som profissional. Para mim era assim, o alto-falante ligado no amplificador e o tweeter ligado no alto-falante. Às vezes eu ignorava até o uso daquele capacitor, né, que tem no tweeter. Pouco tempo atrás é que eu fui entender que aquele capacitor ali é para poder filtrar, né? Filtrar as frequências baixas e somente as frequências altas para o tweeter, senão ele queima, né? O tweeter ele tem um reparo, né, muito sensível apenas para poder receber ali as altas frequências. E eu não sabia disso, né? Então, geralmente, um tempo atrás eu utilizava o alto-falante ligado direto no amplificador e um capacitor no tweeter e o tweeter ligado no alto-falante. Dessa forma, não é a forma correta de se utilizar, porque o sinal que sai do amplificador, ele já entra direto no alto-falante, né? Não tem sequer uma filtragem, não tem sequer um corte de frequência, né? O sinal sai, vamos dizer assim, e vai direto para o woofer, né? Para o alto-falante. E as caixas do mercado hoje, as mais básicas, tem um capacitor apenas no tweeter. E hoje a gente vai falar aqui, né, sobre crossover passivo, né, detalhadamente como funciona. Então, gente, vamos começar então dizer a você que esse tipo de caixa de som, que o sinal sai do amplificador e já entra direto do alto-falante, eu diria que isso não é bom no que se diz respeito à qualidade, porque é como se fosse uma enxurrada de frequência que sai direto do amplificador, né? E já entra direto no alto-falante sem nenhum tipo de controle, né? Nenhum tipo de controle magnético, vamos assim dizer. Então, foi aí que eu descobri isso aqui, ó. O que é isso, Diego? Isso aqui é um fio de cobre esmaltado que eu retirei de um transformador de fonte. E o nome certo chama-se indutor. Ele tem várias voltas, né? Isso aqui foi feito na mão, mas isso aqui é um indutor. Vou mostrar para vocês aí, ó. Indutor. Então, gente, a gente indica fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês. Essa perninha aqui, você liga o fio positivo que vem do amplificador. Você liga aqui, ó. Você liga aqui, onde eu tô pegando aqui, ó. O fio positivo que vem no amplificador entra aqui. Aí ele faz a indutância aqui, faz o corte de frequência, né? Ele faz a indutância. E aqui já sai o sinal que vai pro positivo do alto-falante. Você liga o alto-falante aqui, o positivo. Dessa forma, quando você coloca um indutor desse aqui, você consegue mais grave. O sinal de áudio passa a ser mais puro e cristalino, porque vai ser filtrado aqui, né, nessas espiras do indutor. E você consegue assim mais graves. E tira parte do, vamos dizer, você corta o agudo 100%, né?
Porque, veja bem, gente, quando você pega e liga um alto-falante diretamente no amplificador, passa agudo e passa médio. E o alto-falante woofer, ele não foi feito para reproduzir sons agudos. Então, aqui você vai tirar o agudo e parte do médio. Vai restar o grave e médio grave. Então, seu alto-falante vai começar a trabalhar na faixa de frequência própria, né, do seu woofer. Com isso, você tem mais qualidade. Agora, a atenuação desse corte aqui, gente, para o seu alto-falante, é apenas de 6 dB, que já ajuda bastante, né? Esse indutor aqui, ele é medido em mili-henries, né? Mili-henries é a medição dele. Então, quando você coloca um bichinho desse aqui para poder tocar no seu alto-falante ganha mais impulso, né? Nas baixas frequências. Então, aquele som morto, sem grave, sem presença, começa a ser um som, vamos dizer assim, mais aveludado, né? Porque ele ganha mais peso. Explicando melhor, então, aqui está o fio que vai vindo positivo do seu amplificador, aqui está o alto-falante e aqui está entrando aqui no positivo. Aí o negativo vem normal, direto no alto-falante, mas aqui o positivo ele entra aqui, né? Ele entra aqui, então seu alto-falante ele vai tocar mais bonito, né? Com essa pecinha aqui, ó, que é o indutor. O indutor, gente, ele pode ser de acordo com o corte de frequência que você deseja. Pode ser assim, ele pode ser assim também, ó, menorzinho, né? Por exemplo, se você quer fazer um corte de frequência, um sistema duas vias, ou seja, a sua caixa ela é composta por um alto-falante e um tweeter. Quanto menor for o indutor, com menos expira, melhor vai ficar. Por quê? Porque menos expira, o corte é mais alto. Quanto mais expiras, o corte é mais baixo. Vamos dizer então que esse indutor aqui, o alto-falante, vamos pegar, por exemplo, a faixa de frequência do alto-falante, né, do woofer, de fábrica. Um alto-falante que responde até de 45 até 4000, ele começa a entrar um pouco na faixa de agudo, né? 4000 já começa a ver o agudo. E não é bom que esse alto-falante reproduza agudo. Então, esse indutor aqui, ele vai cortar o agudo. O alto-falante vai passar a responder apenas até 2000, né? E aí pode entrar o drive de titânio, pode entrar um super tweeter que vai ficar bom. O alto-falante, né, vai ter ali a parte do agudo cortado e o tweeter vai fazer o agudo. Então, tá aqui, né, um indutor que faz aí um divisor passivo e realmente fica muito bom. Já esse indutor aqui, por ele ser maior e ter mais espiras, nós vamos pegar esse mesmo alto-falante que responde até os 4000. Esse aqui vai cortar, o alto-falante vai até 800, porque ele é maior, tem mais, né? Tem mais espira. Então ele vai fazer um corte de frequência até 800. Veja que ele cortou o agudo e parte do médio. Então aí vai entrar o quê? Vai entrar um drive fenólico, né? Que vai responder a partir de 800. Depois do drive fenólico vai entrar um super tweeter que vai responder a partir dos 5 kHz, né? Então, é mais ou menos dessa forma. Eu usaria sempre indutores no alto-falante porque realmente é muito bom. Quando você pega um indutor desse e coloca um capacitor para atuar junto, você consegue fazer um divisor de frequências em 12 dB oitava. Como aqui um capacitor de 100 UF, né, 100 microfarads,
vira então um divisor de frequência para exclusivamente médio grave, né? Porque esse capacitor aqui ele vai cortar ali o alto-falante a partir de 200, né? Um passa alta, vamos dizer assim. Então corta todo aquele grave, né? Aquele grave de baixo. Vamos pegar, por exemplo, esse mesmo exemplo desse woofer, né? Que responde de 45 até 4000. Se for na passa alta em 12 dB oitavo, ele vai começar a responder a partir de 200 até 4000, né? Com essa associação, né? Do indutor mais do capacitor. Na passa baixa, em 12 dB, esse alto-falante pode vir a responder até 600 ou até 900 Hz, né? Isso aí varia muito de acordo com o valor do indutor e também do capacitor, né? Eu não posso aqui dizer aproximadamente, corretamente, até onde que ele vai atuar, mas fica muito bom, né? Um divisor de frequência, desses que a gente vê no mercado, atuando aí em 12 dB, 12 dB oitava. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Então, gente, continuando aqui, agora nós vamos falar um pouquinho dos capacitores, né? Qual o capacitor correto para você estar ligando sua corneta no seu drive fenólico? Gente, eu utilizo muito esse capacitor aqui para corneta. Esse aqui é o... Deixa eu focar nele aqui. É o 47 UF, né? Por 350 volts. 47 UF. Ele te dá um corte em 4 ohms aproximadamente em 800 Hz. Ou seja, a sua corneta fenólica ela vai falar bastante médio com um capacitor desse aqui, ó. Então, você liga o positivo na corneta, o negativo aqui você liga no amplificador, né? No positivo lá. Vê o negativo, entra na corneta e você consegue, né? Ter o seu médio ali na casa ali dos 800 Hz em 4 ohms, com esse capacitor aqui de 47. Agora, se você quiser cortar o grave do seu alto-falante, você não quer que o seu alto-falante funcione muito, você pode estar colocando também um desse aqui, ó, 100 UF, 100 microfarads. Ou seja, esse alto-falante vai excursionar menos, né? Vai ter mais médio, médio grave, né? Agora, se você quiser que seu alto-falante tenha um médio grave mais encorpado, mas não muito grave, não muito sub, pode estar colocando um desse aqui, ó. 150 UF. Pode colocar no seu alto-falante que ele vai cortar a parte dos graves, né? Aquele grave pesadão, e vai ficar um grave mais macio com médio, né? Um passa alto, vamos dizer assim. Mas cortes de frequência, gente, depende muito do seu projeto, depende muito da sua caixa de som. Não existe, né? Opa, caiu aqui o gravador. Não existe receita do bolo, vamos dizer assim. Não existe uma receita pronta. Tudo é muito variável, né? Tudo é muito calculado, vamos dizer assim. Você pode estar colocando um capacitor, né? Usar o bom senso, estar colocando um indutor no alto-falante. Porque geralmente os projetos são assim, gente. Você tem uma caixa 3 vias, né? Então você pega um indutor, liga no positivo do alto-falante, vem com fio negativo, liga no alto-falante, beleza, vai passar um passa baixa, né? Na corneta fenólica você pega um capacitor desse aqui de 47, ó.
Você pega um capacitor desse aqui de 47, liga lá, então você tem um passa-faixa, né? Agora, para essa caixa ficar plana, também você precisaria colocar um resistor, né? Para a corneta não falar demais. E também para não queimar, né? Coloque um resistor de porcelana, né? No Twitter você pega um capacitor de poliéster de 2,2, vai te dar um corte de 8.000. Assim funciona, né, gente? Esse tipo de crossover passivo. Então ele dá uma resposta melhor na caixa de som. O som que sai dessa caixa é um som muito bom, entendeu? Porque as frequências ficam muito bem divididas. E a caixa realmente ela toca na qualidade, né? Porque foi respeitado, né, a frequência de cada componente que existe ali naquela caixa. Ou seja, você tem um alto-falante reproduzindo graves, né, e médios graves. Você tem a corneta reproduzindo o médio alto, né, o médio agudo. E você tem o tweeter respondendo às altas, que são os agudos. Dessa forma, realmente o seu som fica muito bem equilibrado e o resultado fica sensacional. Tá bom, gente? Um grande abraço para todos. Você que não é inscrito aqui no canal, eu peço encarecidamente que você venha se inscrever no nosso canal, né? Para você ficar atento aos vídeos que a gente vem postando aqui. E mais uma vez eu agradeço pelo carinho, né, de ter você, o privilégio de ter você com a gente. Um grande abraço e até mais.